Ok. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre coma. Para quem não me conhece, eu sou Adri Simões, professora do ITEPAC, a convite do Dr. João. A gente está disponibilizando aí essa aula. Então, vamos tentar seguir aqui esse cronograma: definição, fisiopatologia, causas e tipos, como que a gente pode usar aí a clínica, a história clínica e os exames complementares na definição da natureza, porque esse paciente está com comprometimento do nível de consciência, rapidamente como se deve manejar e o tratamento também de uma forma bem sucinta, que o foco dessa aula é basicamente vocês entenderem que o nível da consciência pode estar comprometido e que nem sempre é de natureza cerebral propriamente dita. Para se falar em coma, a gente tem que falar do que é a consciência. Então, assim, a consciência, um dos critérios, é que é a capacidade de percebermos a relação que nós temos do nosso eu com o ambiente. Então, é aquilo, quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou, o que está acontecendo em torno de mim. Essa capacidade de eu correlacionar o meu eu com o que está em torno é importante. E quando a gente fala em consciência, nós temos que analisar dois aspectos: o comprometimento, o conteúdo da consciência, né? Então, quando eu estou avaliando um paciente que tem comprometimento do nível de consciência, eu tenho que avaliar o conteúdo dessa consciência e tenho que avaliar o estado de vigília do paciente, que tem a ver com o ciclo sono-vigília. Então, o conteúdo da consciência é a nossa consciência acerca de nós mesmos, do ambiente. Acabei de falar. Se eu estou centrado, se eu estou orientado, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou ali no hospital sendo atendido, o que foi que aconteceu. Então, assim, sei onde eu moro, quem são meus familiares. Então, esse é o conteúdo da consciência que deve ser avaliado também no paciente quando ele tem algum grau de comprometimento do nível de consciência. E o estado de alerta, que nós vamos ver mais adiante. O estado de alerta é se o paciente está alerta, se está sonolento, se está torporoso, comatoso. Então, tem que analisar esses dois aspectos quando você vai avaliar a consciência de um paciente: o conteúdo e o estado de alerta dele. Aqui alguns conceitos que o nosso nível de consciência, a nossa consciência, ela pode não só estar rebaixada, ela pode estar exaltada. Por exemplo, um paciente com delírio, ele tem um comprometimento do nível de consciência, do conteúdo da consciência, só que do ponto de vista dele está exacerbado. Então, assim, aqui, delírio, distúrbio da consciência caracterizado por atividades motoras desorganizadas, desorientação e alucinações. Esse delírio, mais à frente a gente vai estar falando, pode estar dando um exemplo aí de pacientes esquizofrênicos que entraram num surto psicótico. Ele pode apresentar esse quadro de delírio. Ou um paciente com demência pode apresentar um quadro de delírio. E o comprometimento da consciência. Para o rebaixamento, aí nós temos a sonolência, a obnubilação, o estupor e o coma. A sonolência, ela é uma redução do estado de alerta. É aquele paciente que você chama verbalmente pelo nome e rapidamente ele acorda e te responde os seus questionamentos de uma forma coerente. O paciente obnubilado, você chama de forma verbal, ele não responde. Você tem que aplicar um estímulo tátil ou associar o tátil ao verbal para que ele possa te atender. Seu Pedro, você toca nele, dá uma sacudida, ele acorda, começa a conversar com você e depois retorna ao estado de sonolência. O estupor é aquele paciente que não responde ao teu chamado verbal, nem ao estímulo tátil. Ele vai responder ao estímulo doloroso, vai falar palavras sem nexo, vai falar alguma coisa que você não entende, e ele vai tentar se proteger da dor. Onde você aplicou o estímulo doloroso, ele vai localizar. Mas é um paciente que cessou aquele
aquele estímulo doloroso, a percepção dele do estímulo álgico, ele vai retornar ao estado de sonolência imediatamente. E o comatoso é aquele que não reage ao apelo verbal, ao estímulo tátil. E se reagir ao estímulo doloroso, ele vai reagir com a apresentação de posturas anormais. Bom, uma definição de coma, que coma é uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição do estado de despertar, que a gente já falou, e tem comprometimento do conteúdo. Então, os dois aspectos são comprometidos. E essa perda da consciência, ela pode ser completa ou parcial, tá? Nós já falamos a princípio anteriormente. E os estados confusionais, aqueles que nós citamos anteriormente, são os que precedem o coma. E sempre tem que se analisar que estados confusionais até o coma, eles indicam o quê? Que tem uma disfunção no ciclo sono-vigília, né? Quer dizer, em quem regula o ciclo sono-vigília, que é a substância reticular ativadora ascendente, ou no próprio córtex cerebral, que é aquele que vai analisar, é a parte da consciência, né? Então, se um paciente tem qualquer comprometimento nessa via da substância reticular ativadora até o córtex cerebral, em algum nível dessa via, vai haver algum comprometimento. Rapidamente, sobre a fisiopatologia do coma, não é o objetivo dessa aula, está esgotando sobre o centro, a regulação do sono, vocês tiveram uma aula específica disso. Então, a reação de despertar. Nós falamos anteriormente que o despertar, ele tem um centro que regula, que fica no tronco cerebral, mais especificamente na região dorsal da ponte, chama substância reticular ativadora ascendente. Então, lesões que comprometam a substância reticular ou as suas vias ascendentes até o córtex, ou na estação moduladora dessa via, que é o tálamo, vai haver um comprometimento da consciência. Aqui, do ponto de vista, uma imagem mostrando aqui a nível de ponte, a formação na parte dorsal dela, a formação reticular ascendente. Essa formação reticular ascendente, perdão, essa substância reticular ascendente, ela emite vias para o córtex cerebral e descendentes também. Nos interessa aqui as vias ascendentes. Ela tem uma estação moduladora do estímulo, que é no tálamo. Do tálamo, ele faz uma análise desse estímulo e manda para o córtex, bem resumidamente, tá? Lembrar que não são só estímulos elétricos. Nós temos aí na modulação do ciclo sono-vigília esses neurotransmissores aqui citados, tá? Esse esquema aqui bem didático, ele fala da consciência, nós temos duas pontas, né? Que é o nível de consciência, que é a relação do despertar, e a consciência, o conteúdo, seria a nossa adequação, como que a gente se relaciona com o meio externo. Diante disso, só para lembrar que a nossa consciência ela pode estar comprometida para a exaltação, nesse sentido aqui do diagrama, ou para o rebaixamento. Então, aqui, nós agora estamos acordados, normal, sonolento, letárgico, obnubilado, semicomatoso, comatoso. E para exaltação, pode variar, seguindo nesse sentido aqui do diagrama, confusão, tremor, alucinações, delírio, mioclonias e a convulsão, certo? Então, mostrando aqui que a consciência pode estar comprometida no sentido de rebaixamento da vigilância ou exaltação da vigilância. Causas e tipos. Professora, então, pois não. O coma, não entra o delírio não, né? Para a evolução do coma? Depende da causa. Depende da causa. Um paciente com delírio tremens, por exemplo, que tem, a gente vai falar mais adiante,
Se ele não for medicado adequadamente, ele pode evoluir para crises convulsivas subentrantes, quer dizer, uma crise convulsiva depois da outra. E depois disso ele pode entrar no estado de coma. A gente vai ver mais adiante que convulsões, estado de mal epilético, vai estar elencada em umas causas de coma. Então, uma das complicações de um delírio, o paciente pode convulsionar, entendeu? Então, ele pode evoluir, mas nem todo paciente com delírio, ele vai evoluir para o coma, tá bom? Depende da causa do delírio, tá bom? Tá, obrigada. Tá. Então, aqui, as causas e tipos. As causas da alteração da consciência foi dividido aqui em dois grandes grupos, que são as lesões estruturais e as lesões metabólicas. Mais à frente a gente vai estar detalhando. O que eu quero que vocês entendam com isso? Vocês vão ter um paciente em coma, não necessariamente a gênese do problema tem que estar no cérebro, na estrutura do cérebro propriamente dita. Não é necessário que ele tenha uma lesão cerebral. Pode ser um problema fora do cérebro, uma doença à distância ou metabólica, que esteja comprometendo o funcionamento do cérebro, tá? Então, lembrando que as lesões estruturais, assim como as metabólicas, elas vão estar comprometendo aquela viazinha que nós falamos, que a sede é o sistema reticular ativador ascendente, a estação moduladora que manda por córtex os estímulos, né, que é o tálamo. Depois de vocês não estiverem lembrando da fisiopatologia do sono, vocês já tiveram essa aula, vocês podem dar uma revisadinha, mas só para vocês lembrarem que toda vez que nós estivermos falando do comprometimento da consciência, o problema tem que estar ou na substância reticular ativadora ou em qualquer caminho dessa via, no tálamo ou no córtex, certo? Não vai estar na medula. Se eu tenho, por exemplo, um paciente com uma lesão na medula cervical, não tem porquê ele, e se ele não tiver uma causa endócrina metabólica, estruturalmente falando, não tem porquê ele ter um comprometimento do nível de consciência. O paciente com um trauma raquimedular isolado, ele vai chegar na emergência com déficit motor sensitivo, mas se ele não tiver um trauma craniano, por exemplo, associado, ele vai estar com o nível de consciência preservado e o conteúdo da consciência preservado, tá? E aqui dando o exemplo de lesão metabólica, o coma mixedematoso. Coma mixedematoso é um coma associado ao hipotireoidismo, tá? Não é tão comum, mas para vocês estarem correlacionando, que eu posso ter um paciente na UTI em coma e que há uma baixa de hormônio tireoidiano. Então, quão amplo, quão vasto é fazer o diagnóstico de um paciente em coma. Lembrando aqui, vocês tiveram aula de hipertensão intracraniana, só para lembrar de lesões estruturais, quando nós formos falar que as lesões estruturais no encéfalo, elas podem acometer o encéfalo supratentorial, que é aquele que fica aqui acima da tenda do cerebelo. Isso aqui é uma prega de dura mater, que chama tenda do cerebelo. Ela separa o compartimento supratentorial do infratentorial. Se eu tenho uma lesão abaixo da tenda do cerebelo, eu vou ter uma lesão infratentorial. Se eu tenho uma lesão acima da tenda do cerebelo, em qualquer extensão aqui, ela vai ser considerada supratentorial. Exemplos de lesões supratentoriais e infratentoriais que podem levar ao comprometimento do nível de consciência. Tem uma lesão tumoral, ressonância mostrando uma lesão expansiva, nas duas, tanto no bloco de cima quanto no bloco de baixo. E essa daqui é mostrando uma lesão supratentorial. A setinha está bem mostrando aqui a tenda do cerebelo. E essa outra aqui é um outro paciente mostrando também uma lesão também de aspecto tumoral, lesão supratentorial. Infratentorial, trouxe essa imagem aqui de uma lesão heterogênea, expansiva, que pode ser um tumor ou uma lesão de natureza inflamatória, mas que é para vocês verem a diferença do que é supratentorial e infratentorial. Consegui nesse livro do Dr. Elias Nobel, uma divisão didática. Como é um assunto muito vasto,
para vocês memorizarem que quando chegar um paciente no pronto-socorro, que você estiver estagiando, ou que você for atender futuramente como médico, está comprometido o nível de consciência. Então, pode ser uma lesão diretamente no cérebro. Esse paciente foi vítima de um acidente de trânsito, chegou no hospital trazido pelo SAMU, às vezes já vem até entubado, as outras vezes não. Mas esse nível de consciência vai estar comprometido porque o trauma levou uma lesão estrutural, tá? Que pode ser permanente ou até transitória, e a causa desse rebaixamento de consciência está no cérebro, organicamente falando, estruturalmente falando. Você pode ter também, num segundo grupo, doenças sistêmicas. Então, doenças à distância do cérebro, mas que vão comprometer o nível de consciência. Um outro grande grupo é o uso de substâncias exógenas, que pode ser intencional ou não, que podem comprometer o nível de consciência. Tentativa de suicídio, uso de psicotrópicos, ingestão daquele famoso chumbinho, organofosforado, a gente vai estar falando mais à frente. E as desordens psiquiátricas, eu citei o exemplo do delírio, pode comprometer o nível de consciência. Nem sempre um paciente com delírio é um paciente com diagnóstico de doença psiquiátrica. A gente pode ter um quadro de delírio nos pacientes idosos, por exemplo, com Alzheimer, tá? Então, assim, esses 4 grandes grupos, chegou, está comprometido, ou o problema está no cérebro, ou ele tem uma doença à distância, seja endócrina, seja um distúrbio hidroeletrolítico, seja uma infecção que acomete o sistema nervoso central, mas isso vai estar comprometendo o nível de consciência. Ou é uma substância exógena que o paciente ingeriu, ou ele está alencado no grupo das desordens psiquiátricas. Vamos falar um pouquinho agora das doenças cerebrais primárias. O que eu quero dizer com isso? São doenças que estão comprometendo o cérebro, seja do ponto de vista estrutural, ou seja no funcionamento, né, na parte da atividade neurofisiológica do cérebro. Aqui, traumatismo crânioencefálico, que é muito comum, né, tem uma apresentação epidemiológica na nossa região, a nível mundial, bem relevante. E esse trauma craniano, ele pode levar ao comprometimento do nível de consciência, nos mais variados graus, dependendo da intensidade do trauma, dependendo da faixa etária do paciente. Tem outras situações aí que vão, juntamente com o trauma propriamente dito, me determinar o nível de consciência desse paciente. As doenças cerebrovasculares mais comuns são os acidentes vasculares isquêmicos, os acidentes vasculares hemorrágicos, as hemorragias subaracnoides espontâneas, são as hemorragias secundárias, principalmente a ruptura de aneurismas cerebrais. Então, todas essas patologias, elas acontecem no cérebro, tá? E que vão comprometer o nível de consciência. A encefalopatia hipertensiva. Eu posso ter um paciente com uma crise hipertensiva que começa a ter um rebaixamento do nível de consciência? Posso, né? Então, é um sinal de alerta para se tomarem medidas assim, adequadas, rápidas, próprias para o paciente na emergência hipertensiva, quando o paciente já tem um comprometimento do nível de consciência. As crises convulsivas, elas podem levar o paciente ao coma, lembra que a gente acabou de dar um exemplo na pergunta que foi feita, e ela não necessariamente precisa ser uma crise convulsiva subentrante, são aquelas crises seguidas uma da outra, sem intervalo, ou às vezes com intervalo mínimo, né? Ou mesmo o paciente pode chegar no pronto-socorro sonolento, ele teve uma crise convulsiva em casa, é chamado estado pós-comicial, que é estado pós-crise. No estado pós-crise, o paciente vai estar confuso, vai estar com raciocínio lento, certo? Então, posso ter um paciente com comprometimento de nível de consciência durante a crise e logo depois da crise. O estado de mal convulsivo é muito comum haver o comprometimento do nível de consciência, são aquelas crises convulsivas prolongadas, acima de
de 15 minutos de crise, ou aquelas que o paciente tem crises e